Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola ministerial. Para você ser um aluno, né? Para encontrar os livros da Bíblia mais rápido. Provérbios 14, 4. E depois nós vamos ler Provérbios 6, de 6 a 8. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Vamos ler novamente. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Agora volte algumas páginas. Provérbios capítulo 6. Vamos ler de 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos da ajuda do Senhor para compartilhar a Tua palavra. Eu oro por esse ambiente, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos desafiar a sairmos da nossa zona de conforto, para nos levantarmos e fazer diferença nessa hora da história, nesse momento, Senhor, em que estamos vivendo. Se o Senhor permitiu que vivêssemos nessa era, nessa época, é porque o Senhor quer que cumpramos a Tua vontade, façamos a Tua vontade nesta terra. E eu oro, Senhor, por coragem, sejamos homens e mulheres corajosos, nós possamos nos levantar, dizer não a toda acomodação, dizer não a toda preguiça, Senhor, e fazermos com excelência e com dedicação aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos. Oramos em nome de Jesus. Eu queria que você orasse com o seu irmão, ou da direita ou da esquerda, e pedisse isso: Senhor, dá-nos coragem para fazermos Sua vontade nessa hora. Senhor, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios de ousadia. Ore pelo seu irmão, depois ele ora por você. Depois que você orar, inverte. Aleluia. Amém. A sabedoria de Provérbios, irmãos, é muito rica. A gente aprende como lidar com finanças, como lidar com emoções. A gente aprende como lidar com o nosso cônjuge, com os filhos. Então, o livro de Provérbios é um livro que tem instrução para tudo o que nós precisarmos. E eu quero que a gente analise esse versículo, 14, 4. Vamos analisar. Não havendo bois, eu vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, a abundância de colheita. Então, o que é que o sábio está querendo nos ensinar aqui com relação à liderança? Nós vamos aplicar aqui a liderança. Claro que esse princípio pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida. Mas, quando você não tem boi, o celeiro vai ficar limpo, porque o boi vai provocar desordem. O boi vai provocar sujeira. Ele vai fazer sujeira naquele curral e a presença dele já traz implícito que vai haver desordem. Agora, sem boi, o curral fica limpo, mas não há colheita. Por quê? As colheitas, elas eram feitas dependendo da força, da tração animal. Então o boi,
ele era um animal muito útil nas colheitas. Era através do boi puxando tanto o arado, mas também puxando as carroças, que a colheita ela era trazida para o celeiro. Então, se não havia animais, o celeiro ficava limpo, mas não havia alimento. Ou seja, irmãos, na liderança, se a gente não quer ter trabalho, tudo bem. Não quero ter trabalho, tudo bem. Mas o fato de eu não querer ter trabalho significa que eu não vou produzir nada. Por quê? Porque o trabalho traz em si desordem muitas vezes, sujeira, mas o trabalho, o esforço vai trazer frutos. Então nós precisamos entender, queridos, que não há resultado sem esforço. Não existe resultado sem que haja trabalho. O que esse provérbio aqui está querendo nos ensinar é isso. Tudo bem que o agricultor queira ter uma fazenda limpa. Não, eu quero ter uma fazenda limpa, sem cocô de boi, sem xixi, sem desordem, sem palha, sem comida espalhada. Tudo bem, vai ter uma fazenda limpa, mas vai ter o quê? Um celeiro vazio. Tudo limpo, tudo em ordem, mas vazio, sem provisão, sem comida, sem alimento. Entendem o que está aqui a sabedoria de Deus querendo nos dizer? Então, qual é a antítese aqui? Está na frase seguinte: mas em compensação, pela força do boi, a abundância de colheita. Ou seja, mediante o emprego desse animal chamado boi, você vai conseguir abundante colheita. Ou seja, suas necessidades vão ser supridas, mas isso virá com sujeira. Isso virá com um celeiro bagunçado. Então, o que é que a gente ouve às vezes? As pessoas dizendo: filho dá muito trabalho. Eu não quero ter filho, porque filho dá muito trabalho. Alguém já ouviu alguém dizendo isso? Alguém já ouviu aqui alguém falando: eu não quero ter filho, eu não quero ter trabalho. Agora vamos ser verdadeiros. Quem tem filho? Vou perguntar aqui ao meu irmão: filho dá trabalho? Sim ou não? Sim, filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Agora vem o segundo: vai dar mais trabalho ainda. Um bebê dá trabalho. Quem já teve aqui bebê sabe. Mas olha, filhos dão trabalho, vírgula. Mas também filhos dão o quê? Alegria. Que mais? Prazer e alegria é sinônimo. Que mais? Orgulho, né? Por ter um filho, né? Que se tornou um grande profissional. Realização. Que mais? Filhos dão o quê? Filho dá uma descendência. Muito bem. Você só vai ter neto se você tiver filho. Que mais filhos dão? Faltou uma coisa aqui. Ajuda os pais na velhice. Já foi falado. Prazer, alegria. Vejam, irmãos, ter filhos dão trabalho. Dá trabalho você ter um bebê. Porém, esse filho, ele vai te dar alegria, prazer, felicidade. Ele vai te dar uma descendência. Ele vai te dar suporte quando você ficar velho. Estão entendendo? Que nós muitas vezes estamos fugindo do trabalho, mas ao mesmo tempo a gente quer os resultados. Outra frase que as pessoas dizem: estudar dá trabalho. Não, estudar, né? Tem alguns estudantes aqui ainda, né? Terminando ensino médio, entrando na faculdade. Não, estudar, a gente estuda quantos anos, né? No ensino normal, até o ensino médio? 9 do fundamental, mais 3 do médio, 12.
E educação infantil são quantas séries? 3. 3 da educação infantil, 9 do fundamental e 3 do ensino médio. Você estudou aí quantos anos? 15. 15 anos. Digamos que você escolheu uma faculdade de 4 anos. Quantos anos estudando? 19. Então alguém pode chegar e dizer assim: não, estudar dá muito trabalho. É verdade que estudar dá trabalho? Sim. Agora vamos pensar no fruto, no resultado do estudo. O que o estudo pode nos dar? Um emprego melhor. O que mais? Conhecimento para produzir riquezas. O que mais os estudos podem nos dar? Sabedoria para resolver problemas. Habilidades, competências. O que mais os estudos podem dar? Uma promoção. Tem gente que é promovida, por quê? Porque fez um curso, porque fez uma pós-graduação. Estudos podem te dar aumento de salário. Tem empresas, que se você tiver mestrado, você ganha mais. Se você tiver um doutorado, você ganha mais. Olha aí, estudo dá trabalho, mas tem frutos. Outra frase que as pessoas dizem: pessoas dão trabalho. Pessoas dão trabalho? Sim. Você dá trabalho? Sim. Mas pessoas dão o que também, irmãos? Pessoas dão alegria. O que mais? Companhia, amizade. O que mais? Presentes. O que mais? Carinho, suporte, ajuda. Pessoas podem nos visitar quando a gente está doente. Compra? Ombro amigo. Então, pessoas dão trabalho, sim, mas pessoas também dão frutos. Pessoas também, nesse contexto, dão resultados. Outra frase agora: discípulos dão trabalho. Sim ou não? Sim. Se filhos dão trabalho, discípulos também dão. Mas o que é que discípulos também podem nos dar? Podem orar por nós. O que mais? Um discípulo pode dar um conselho ao discipulador. Pode. Deus pode usar um discípulo para nos corrigir. O que mais? Ajuda no ministério. O que mais? Discípulos dão frutos através de outros discípulos. Há uma reprodução. Não é isso? Vamos para outra frase. Célula dá trabalho. Não quero célula não. Olha, não quero ser líder de célula, porque célula dá trabalho. É verdade? Mas célula dá o que também? Alegria tudo dá, né? Mas uma célula pode ser o quê? Um instrumento para abençoar famílias, um instrumento para salvar casamentos, um instrumento para trazer pessoas que estavam sozinhas, deprimidas, à beira do suicídio. O que mais uma célula pode fazer? Mudar uma cidade. Curas podem acontecer na célula. Comunhão, libertação. Olha quanta coisa, irmãos. Agora, outra frase. Ser anfitrião de célula dá trabalho. Dá trabalho ou não ser anfitrião de célula? Sim, dá trabalho. Suja a casa, suja o banheiro, não é? Acredito que nunca aconteceu na sua célula, mas numa comunhão, as criancinhas bem santinhas podem pegar as cenouras cozidas e enfiar no vaso sanitário. Já aconteceu isso numa célula. Os santos. A criança também fez cocô na porta da casa da célula. Faz xixi no sofá, acaba com o sofá. Ok. Agora, ser um anfitrião, que fruto, que resultado um anfitrião de célula pode ter?
abençoar um bairro inteiro, abençoar uma rua, a sua casa ser um farol que brilha, receber a presença de Deus na sua casa. Não é isso? Então, resumindo, tudo dá trabalho, irmãos. Tudo dá um trabalho. Ou seja, vamos melhorar a frase: tudo que produz resultado dá trabalho. Ok? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Olha essa frase de um homem bem sábio, Sid Buzel, o nome dele: resultados significativos em qualquer empreendimento. Resultados significativos em qualquer empreendimento requer investimento de tempo, de trabalho e de dinheiro. Em qualquer empreendimento. Agora, nesse exato momento, nós estamos empregando aqui o quê? Nosso tempo, sim ou não? Estamos investindo dinheiro aqui agora? Sim, porque está sendo gasto dinheiro aqui. Estamos investindo trabalho? Sim, eu estou trabalhando. Então, qualquer empreendimento que vai produzir resultado, tem que haver investimento. E aí eu quero terminar com o Provérbios 6. Oi? Provérbios 6, de 6 a 8. Não, calma, não vou terminar agora. É a segunda parte, para terminar. Provérbios 6, de 6 a 8. Nós temos a sabedoria das formigas. Deus escolheu a formiga como exemplo de trabalho, como exemplo de esforço. Então, em Provérbios 14, 4, nós temos talvez uma pessoa acomodada, preguiçosa, não esforçada, simbolizando ali pelo boi, que não existe o boi e o celeiro está limpo. Sem boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, nós temos na primeira parte do versículo, talvez, o retrato de alguém acomodado. Não quero me esforçar em nada, eu não quero investir tempo, eu não quero investir trabalho, eu não quero investir meu dinheiro em nada, então eu não vou ter resultado. Mas aqui nós temos a sabedoria das formigas. E as formigas se encaixam no perfil de alguém esforçado. De alguém esforçado. Então, primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês. Diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Tá? Não estamos dando indireta para ninguém aqui, tá? É a palavra de Deus, né? Não estou chamando ninguém aqui de preguiçoso. Aliás, não tem nenhum preguiçoso aqui. Tanto que vocês estão aqui hoje, numa terça-feira, 8 e tanta da noite, e estão aqui. Então, é um alerta. Considera os seus caminhos. Então, nós devemos olhar para as formigas e considerar a maneira de uma formiga existir. Caminhos ali é existência. Observe uma formiga e considere como elas existem, como elas vivem, e ser sábio. Então, ao observar o trabalhar das formigas, eu adquiro sabedoria. Primeira coisa ali, elas não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. Interessante isso, irmãos. Por quê? Porque as ovelhas, as formigas são automotivadas. Diga, automotivadas. É diferente de uma abelha. Domingo eu falei de Débora, a abelha. A abelha tem uma colmeia que tem uma rainha e tudo gira em torno da rainha. As abelhas operárias, elas são organizadas em torno de uma rainha específica. Tanto que se você tirar a abelha rainha, o enxame se desorganiza. As formigas é diferente.
As formigas, a organização das formigas é diferente. Os biólogos estudaram e viram que elas se organizam diferente de abelhas. Tem uma formiga rainha, que é a que põe ovos e tudo mais, mas é diferente das abelhas. Por quê? Porque cada formiga, ela é automotivada. Cada formiga realiza o seu trabalho por uma automotivação. Claro que elas não têm sentimento, né? Eu estou usando palavras humanas para descrever um comportamento de um inseto. Tá? Elas não têm emoção, dizer assim, não, hoje eu vou trabalhar porque eu sou automotivada. Não, não é isso. Tá? Nós estamos fazendo uma análise, traçando um perfil psicológico, analisando um comportamento de um inseto. Mas a automotivação significa que elas não precisam que ninguém peça a elas para fazer alguma coisa. Elas fazem. Então esse é o primeiro ponto da sabedoria que Deus quer nos ensinar. Nós, irmãos, não precisamos que ninguém fique pedindo, mandando, exigindo ou forçando a gente a fazer algumas coisas. Nós precisamos ser autorresponsáveis, automotivados. Eu tenho que já saber o que é que eu tenho que fazer. Então, eu não preciso mais que ninguém mande eu escovar os dentes todo dia de manhã. Porque eu sei da minha responsabilidade. E eu sei das consequências que tem se eu não escovar os dentes de manhã. Ninguém vai suportar meu bafo, primeiro. Mas mais do que isso, se eu repetir isso dias, semanas, meses, eu vou perder meus dentes. Então a automotivação e a autorresponsabilidade faz com que a gente faça coisas porque a gente sabe que devem ser feitas. Já uma criança como o Abner, hoje eu estava dizendo a ele no carro, de vez em quando eu peço, abra a boca, aí ele abre, horrível, 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 chegar em casa, eu vou escovar seus dentes. Mas ele tem 10 anos, eu vou ensinar você a escovar melhor. Está horrível, está muito amarelo. Mas ele é uma criança. Eu não vou fazer isso com o Adriel de 17 anos. Seria ridículo. Abra a boca, Adriel. Agora eu vou escovar seus dentes. Eu não vou estar criando uma pessoa autorresponsável. Vou estar criando alguém dependente de mim. Mas sabia que muitas vezes nós não somos como as formigas. A gente precisa de sempre ter alguém pegando no nosso pé. Isso, irmãos, não é sábio. Nós precisamos ser automotivados. As formigas não têm líder. As formigas não têm chefe, não têm oficial, não têm comandante, mas elas fazem. Por que elas fazem? Aí a segunda coisa, é a natureza delas. É a natureza delas. Deus colocou nesses insetos, chamados formigas, a natureza de trabalho. Então elas trabalham porque é delas mesmas. Elas nasceram com isso. Isso tem que nos ensinar. Primeiro, eu não preciso ninguém ficar pegando no meu pé para eu fazer a obra de Deus. Então vamos trazer para nós, que somos líderes, pastores, supervisores, um discipulador. Seria muito feio a gente ter que ficar, e aí, discipulou? Não. Quando é que você vai? Não sei. Não, mas vá, faça isso, faça aquilo. Pegando no pé, isso significa falta de automotivação. Isso não é uma pessoa autorresponsável. É uma criança. E muitas vezes, nós, infelizmente, temos que tratar as pessoas de uma forma, às vezes até, como é que eu posso dizer? Constrangedora, não sei. Mas não é legal você ficar pegando no pé de uma pessoa para ela fazer a obra de Deus. Não é legal, não é correto. Mas às vezes, para que algumas coisas aconteçam, a gente tem que fazer isso. Isso não é bom, irmãos.
Isso não é sábio. Ali está dizendo: considere os caminhos da formiga, considere a maneira da formiga ser, da formiga existir e ser sábio. O caminho da sabedoria aqui é o caminho da autorresponsabilidade, é o caminho da automotivação. O correto é que a gente não precise ficar exigindo, cobrando, pegando no pé. Quando isso acontece, isso é sinal, sabe de quê? De imaturidade. Isso é sinal de falta de responsabilidade. Então vamos crer, irmãos, em nome de Jesus, que seremos uma igreja que vai imitar as formigas. Elas não têm chefe, não têm oficial, não têm comandante, mas elas fazem o que tem que ser feito. Amém? Obrigado pelo amém. É da natureza. Elas nasceram para isso. Jesus disse: eu não vim para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Olha como Jesus era consciente da sua natureza. Então, vamos imitar a sabedoria aqui das formigas. Não precisam de uma pressão externa que as faça continuar a fazer o que é certo. Não tem ninguém lá dizendo à formiga: vai, corta folha, vamos lá, formigas, ajuntem comida. Não precisa de pressão. Que coisa linda. Elas fazem o que tem que ser feito. Por quê? São automotivadas, têm iniciativa, têm atitude e é da natureza delas. Agora, outra coisa. Vamos analisar aqui. No estio, a versão aí é estio, mas em outra versão é no verão. No verão, prepara o seu pão. Vou ler aqui na minha versão. Trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Trabalham. Então a formiga, ela tem uma terceira característica, que é a sede, o desejo, estamos usando uma linguagem humana, de fazer. Elas têm automotivação, é da natureza delas agir assim. Elas foram criadas assim por Deus, mas elas têm sede de trabalho. Elas nasceram para o trabalho. Achei isso demais. Trabalham duramente. Elas trabalham com afinco. Mesmo quando alguém destrói o formigueiro, o que é que elas fazem? Reconstruem. É do instinto delas. Eu já destruí muitos formigueiros só de pirraça, eu vou ver aqui se elas vão reconstruir. Piso, afaste, piso em cima. No outro dia, quando era criança, eu enfiava coisa no formigueiro, pau, madeira, folha. Sabe o que elas fazem? Outro caminho. E reconstroem tudo. Dizendo a palavra da moda, formigas são resilientes, empoderadas. As palavras da moda hoje, né? Formigas são empoderadas e resilientes. Nós construímos nossa casa onde era um quintal, tinha muitos pés de banana. Nós tiramos 40 pés de banana desse quintal. Eu tive que arrancar várias coisas do quintal, então tinha muita formiga, tinha muito formigueiro. Construímos a casa e hoje, sabe o que acontece? As formigas, elas furaram o rejunte da cerâmica. Olha só, você pode ir lá em casa que eu vou te mostrar. A gente passou agora uma semana com a casa fechada. Quando a gente chega, dentro de casa está a areia que elas tiraram por debaixo da casa, e elas tiraram pelo buraco do rejunte da cerâmica. Isso é uma formiga. A gente tem que imitar uma formiga, irmãos. Podem pisar no formigueiro,
Ele reconstrói. Vem dificuldade. Pode ter uma criança como eu, malvada, que enfiava coisa. Eu enfiava mangueira no formigueiro. Elas reconstruíam. Sabe, a liderança, ela tem que ter essa capacidade. O líder, ele tem que ser esse líder resiliente. O que é a resiliência? Você dobra, igual o ditado popular, enverga, mas não quebra. Você se dobra, mas não quebra. Volta novamente. Porque a gente sabe que vai enfrentar dificuldades, ventos contrários, ingratidão. A gente vai enfrentar tantas situações, mas a gente tem que ser como formiga. Há em nós a capacidade de reconstruir, de reconstruir, de reconstruir. A gente fez esse curso, só tinha muitos pastores na sala de aula, mas a maioria dos pastores, eles estavam dizendo que é difícil ser pastor, que é árduo. Eles estavam dizendo que ser pastor é trabalhoso, é ser traído, é ser apunhalado pelas costas, é um monte de coisa assim. E eu estava ouvindo, dizendo: Deus, eu não quero, eu me recuso, eu e Cristiane, nós nos recusamos a aceitar que o ministério pastoral seja encarado dessa forma. Tem dificuldades? Tem. Como a gente começou aqui, pessoas dão trabalho? Dão. Discípulos dão trabalho? Dão. Célula dá trabalho? Dá. Ser anfitrião de uma célula dá trabalho? Dá. Ser pastor é trabalhoso? É. Mas os resultados compensam. Nós não vamos desistir do ser humano. Apesar de muitas vezes o ser humano nos apunhalar, trair, ser ingrato, muitas vezes é tão mesquinho, as pessoas são mesquinhas conosco, a gente dá a vida por elas, e às vezes elas fazem questão, por uma bobagem, mas nós não vamos desistir do ser humano, porque como um grande homem de Deus, o pai da igreja, chamado Santo Irineu disse que o homem em plenitude é a glória de Deus. O homem em plenitude, ou seja, quando um ser humano é nascido de novo, se encontra com o Senhor, é transformado, esse ser humano se torna um canal da glória de Deus. Então nós não vamos focalizar e focar só no celeiro sujo, no boi que fez cocô e xixi e sujou o celeiro. Não, nós estamos vendo na abundante colheita que os bois produzem. Amém? Porque senão a gente não vai trabalhar com pessoas. A gente vai se isolar. A gente vai fazer como a igreja fez na Idade Média. Se isolou nos mosteiros. Por que eles se isolaram nos mosteiros? Porque conviver com o ser humano é difícil. E cada um ficou isolado no seu claustro. Isolado nos conventos, isolado nos mosteiros. Alguns foram até mais extremos. Eremitas, gente que foi morar sozinho numa caverna. Eu não quero isso. Eu me recuso a ter uma existência assim. Eu prefiro não ser pastor do que, se eu desacreditar do ser humano, eu desacreditei do que Deus conta, da matéria-prima de Deus. Então eu não posso permitir que o meu coração se amargure, que o meu coração se feche e desacredite das pessoas. E para finalizar, elas têm previsão. Previsão é uma visão antecipada. Por quê? Elas ajuntam no verão para atravessar o inverno. No inverno, aqui na nossa região, a gente não tem um entendimento muito bem de inverno, porque para nós inverno é chuva, né? Aqui na nossa região, não, a gente está no inverno. Por quê? Porque está chovendo, mês de junho, julho. Mas inverno nessa região ali, onde isso foi escrito, o inverno, as árvores ficam peladas, as árvores ficam sem folhas. Do que as formigas se alimentam? De folhas.
de folhas. Se as árvores ficam sem folhas, porque no inverno elas perdem todas as folhas, fica só os galhos, as formigas não têm comida no inverno. Então o inverno é uma estação de escassez. Então elas são pré-visionárias. Não sei nem se existe essa palavra. Elas preveem, anteveem. No verão tem comida, então vamos estocar comida. E as formigas vão lá e trazem a comida para dentro do formigueiro, estocam. E durante o inverno elas vão comer daquilo que elas armazenaram. Olha que sabedoria. Isso serve até para a nossa vida financeira. Quem quer ter aqui uma boa velhice? Saúde, viajando, curtindo com a sua velhinha, servindo a Deus. Quem quer ter assim uma velhice assim, bem boa mesmo? Como é que a gente vai ter uma velhice boa? Hoje, enquanto temos saúde, nós temos que pagar previdência. Se não dá para ser pelo INSS, tudo, faz uma previdência privada, faz investimentos, guarda dinheiro, compra imóveis, não é assim? E então, quando chegar na velhice, você vai desfrutar, que a velhice é o inverno. A velhice é o inverno. A infância e a adolescência são a primavera da vida. A vida adulta, o verão, o máximo. Depois dos 40, tudo cai. É a realidade. E entramos então no outono. Outono, as folhas caem. E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Cai cabelo. Cai a pele. Você dá tchauzinho, o braço já balança. Até que chega no inverno. Mas você vai viver um inverno abençoado se no verão você teve previsão. Então, na vida espiritual, a gente enfrenta invernos na vida espiritual? Sim ou não? Sim. Como é que eu sobrevivo os invernos da alma? Pelo que eu aprendi no verão com Deus. Nos momentos de glória, de plenitude, nos momentos em que eu me enchi do Espírito, da palavra, nos momentos do topo do cume do monte, ali eu me abasteci de Deus. Eu vou enfrentar os invernos da alma, abastecido. A liderança também é assim, irmãos. Sabia? Hoje, 2019, nós estamos colhendo os frutos dos anos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos arduamente 2007, do mês de agosto para frente, né? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Você sabia que até 2012 a gente não multiplicava célula? A gente abria e fechava a célula, abria e fechava. Até 2012 nós tínhamos 7 células. Chegamos a 9, chegamos a 11, voltou para 9. Até 2012 foi muito trabalho. A partir de 2012 começaram as multiplicações. Aí o que foi que aconteceu? A gente começou a desfrutar de tudo que a gente colheu. Mas a gente parece que está esquecendo que a vida continua, que há uma cidade a ser conquistada. Então, vamos imaginar daqui a 10 anos, que nós estamos com 12 anos agora em agosto. Mas vamos pensar agora, lá na frente, 2029, se Jesus não voltar daqui para lá. Nós estaremos colhendo em 2029 o quê? Aquilo que nós plantamos em 2019, 2020, 2021. Porque esse é o ciclo da vida. Então nós vamos orar. Fique em pé, por favor.
Vamos orar.